Pô, rapaz, rapaga. E hoje a gente vai ver o porquê é importante a gente ficar atento ao gráfico. O gráfico tá ali, tá tudo precificado, quer dizer, não tudo necessariamente, mas você consegue ter uma noção da movimentação das instituições para poder operar melhor ou mais assertivamente, ao invés de ficar tentando caçar notícias. A gente vai ver isso logo depois da vinheta. Vai! Antes de qualquer coisa, dê o seu like nesse vídeo, dá uma força aí pra gente, tá? A gente tá aqui todos os dias e, cara, eu trabalho umas 12 horas por dia, aí vai treinar, fica um tempo, 1 hora treinando, vai caminhar mais 1 hora caminhando, aí chega, faz as coisas que tem que fazer, faz um trade aqui, outro ali, é grupo de sinais que a gente tem que cuidar, e vai gravar 1 hora, 1h30 da manhã, né? Sacanagem. Eu até montei uma agenda pra mim, vou seguir essa agenda lindamente, falei. E fracassei perfeitamente, né? Como tudo na minha vida, não tem como organizar nada, é tudo uma baderna, mas faz parte. Por isso peço seu like para dar aquela força pra gente. Like, se inscreva no canal se não está inscrito, verifique a inscrição, ative o sininho de notificações e também temos nosso grupo free no qual a gente compartilha notícias da macroeconomia, tá? Porque são importantes, estão ali de graça para você, tá? É importante que você saiba. Porém, tem o grupo VIP, que ali é uma questão mais gráfica com uma assertividade muito maior. Entendeu? Então a gente vai ver meio que ver isso hoje. Deixa eu até. Peraí, mudar de tela, né? Meu Deus. Mudar de tela aqui. Pronto. Meu Deus, se pesquisar um microfone. Aliás, o áudio dos meus vídeos tá muito bom, né, cara? Parei pra ouvir, reparar em graves e médios e tudo mais. Falei, cara, não vou gastar dinheiro com microfone, não. Pelo amor de Deus. Então, ó, hoje, terça-feira, teve nada assim pra gente deste mercado, tá? A gente vê o mercado chinês até que é aquecido, o que pode acabar gerando um certo pânico, né, por assim dizer. Mas não foi isso que derrubou os mercados pela manhã, depois voltou a subir, não foi nada disso, tá? Eu já chego lá. E amanhã, às 11h15, teremos o discurso do Powell, podendo ser aí o momento mais importante desta semana, que não é uma semana que deve ser tão agitada assim, tá? Ao contrário do que muita gente está dizendo. Enfim, compartilhei lá no grupo VIP, no grupo Free, desculpa. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Tem um link também do canal de resultados. Mas enfim, vamos ler aqui. O Kashkari. Kashkari é o nome do cara. Não sei se é Kashkari, enfim. Se é russo ou japonês, mas tá aí. Um Fed boy, por assim dizer, ele diz: temos que deixar que dados de inflação e trabalho nos guiem, beleza. Se a inflação voltar a subir, o trabalho do Fed ainda não estará concluído, ou seja, pode ser que aumente taxas de juros. A atividade econômica tão quente me faz questionar se fizemos o suficiente. Isso aqui deu um banho no mercado, um banho de água gelada, que muita gente passou o dia todo vendido hoje, né? Inclusive eu, por um bom momento, eu cheguei a questionar se não era momento de abrir posição em short. E compartilhei isso no grupo free. Porém, por sorte eu não compartilhei no VIP nenhum short, nada do tipo. Por quê? Porque a gente poderia ter sido estopado, né? E o que acontece? Mais tarde, um outro Fed Boy chegou e disse o seguinte. Tá. Veio uma outra matéria dizendo aí que a guinada dovish do Fed pode ser contraproducente, né? O que não é um incentivo que pode acabar acarretando um novo aumento de juros, quem sabe esse ano ainda. Então especialistas começaram a cogitar isso aí, o mercado foi caindo. E aí, cara, apareceu um outro Fed Boy mais tarde, parece que a coisa nem é manipulada, né? Olha só. O Goolsbee, do Fed, estamos progredindo em relação à inflação. Então um diz uma coisa, outro diz outra. Tá? Se você ficou o dia inteiro operando, o que um disse, o que o outro deixou de dizer, o que o outro falou que ia fazer, o que o outro fez, muito provavelmente você foi estopado. E vou mostrar por que você não teria sido estopado se você tivesse operado por gráfico, usando a FiMate, inclusive. Tá? FiMate, Fibonacci, por aí vai. Não obstante, cara, mais tarde, ó,
Waller, do Fed, diz que crescimento do PIB dos Estados Unidos no terceiro trimestre foi explosivo, porém, os novos dados indicam desaceleração, 2 contra 1 com relação a aumento de juros. E, por fim, o Logan, do Fed, que é o outro Fed Boy, diz estar observando se condições financeiras estão restritivas ou não. O que seja, já gera um outro medo no mercado. Se você for ficar aí operando notícia, cara, você vai tomar stop atrás de stop. Tá bom? Então eu vou mostrar aqui o que aconteceu com o gráfico hoje. E como você poderia ter se preparado por isso usando o quê? FiMate, Fibonacci, qualquer coisa que eu seja, tá bom? Ó, mercado caiu, perdeu aqui esse fundo aqui. Como que você poderia ter operado isso? Da seguinte maneira, perdeu o fundo de 4.378, alvo seu está lá em 1.6, 4.371. Pouco importa que Fed Boy disse ou deixou de dizer. Pouco importa. Vende, perda de fundo, tá? E recompra 4.371. Estou falando posição de short descoberto, tá bom? Se você quis expandir seu alvo para 2.0, ele foi certinho lá também, tá? Lindo, maravilhoso. Por FiMate, como a gente poderia ter operado isso daqui? Eu levaria em conta tudo isso daqui e simplesmente não teria operado. Por quê? Porque aqui era um canal de referência da alta, tá vendo? Essa pernada aqui seria, no caso, um canal de referência da alta. Ele perdeu esse canal de referência aqui, mas parou aqui. Ele não chegou a perder zona neutra. Se ele não perdeu zona neutra, é sinal que a gente não vai para baixo. Não era momento de você abrir short, tá bom? Em momento algum foi hora de você abrir short. Então tá vendo quão arriscado é você sair por aí operando notícia, porque um Fed Boy chegou e falou que, olha, para mim a coisa tá feia, cara. Eu não tô vendo avanço e se a gente continuar assim, provavelmente a gente vai ter que subir taxa de juros. E aí todo mundo começa a vender. E dá no que dá. Agora veja, se você optou pelo contrário, se você é um cara que foi mais assim, cauteloso, tá? Você não entrou em posição de short aqui e você viu que o mercado aqui ele quase deu uma guinada para cima, né? Então aqui ele fez um canal, talvez até um canal de referência dessa pequena abaixo que a gente teve, e a sua entrada foi somente após o rompimento aqui de 4.392, né? Você ainda não foi estopado e você por muito pouco, né? Você parou no meio do caminho. Por muito pouco você não pegou o primeiro alvo em 4.406, que provavelmente deve ser alcançado amanhã, tá? Provavelmente. Mas você pode ter operado também da seguinte forma, usando o Fibonacci. Que é como? Aproveitar essa pernada de baixo aqui que ele deu, você traçar uma retração de Fibo e espelhar na retração deste pullback, você espelha a expansão e você teria pego 1, 2 e por muito pouco não pegou o terceiro alvo em 4.404. Então entende, é muito mais prudente você olhar para o gráfico do que você ficar operando notícia, porque o gráfico ele diz de uma forma explícita o que as instituições estão fazendo com as notícias ou boatos que elas estão recebendo. O gráfico é muito mais explícito, ele é objetivo, ele não tem esses ruídos que a manipulação causa. Tá? Mas tem muita sombra, muito pavio, não sei o que, para média, para tudo que é lado. Mais ruído que isso é impossível. Não, não. Olha o gráfico, primeira coisa, olha a movimentação do gráfico e se auxilie pelas médias. Por exemplo, se eu olhar o gráfico aqui, eu vejo que a gente tem uma tendência de alta claríssima. Só que se eu for olhar, por exemplo, as médias, eu vejo que nós temos um suporte na EMA 200 períodos e uma resistência no Triple EMA de 610. O que eu entendo com isso? Eu entendo que é mais seguro no momento você fazer compra no S&P, porém, visando vender ele não acima dessa Triple EMA de 610, ou se for vender acima e subindo stop cautelosamente, do que ficar aí tentando ver o que o Fed Boy vai dizer ou deixar de dizer. Então é isso, tá? Opere gráfico, não opere boato, não opere notícia, não opere nada disso, tá?
Bitcoin, o que a gente fez no Bitcoin aqui, ó? O Bitcoin ontem eu falei que ele estava nesse padrão diamante. Esse padrão diamante normalmente reverte uma tendência, porém a tendência aqui que a gente via era principalmente uma tendência de alta, né? E outra coisa que a gente pode notar também é o seguinte, eu falei, cara, nós estamos travados entre 0,6 e 0,7 de retração desta pernada de baixa. Então aqui, ó, dessa pernada de baixa, a gente está travado aqui. Se ele romper, é algo muito positivo, tá? Então, ó, vou colher aqui. O que mais que nós comentamos ontem? Eu falei, no momento, o que ele está fazendo que é mais provável é sofrer resistência aqui e vir para baixo com tudo. Beleza? E se ele perder 34.134, ele vem para baixo. Perdeu 4.134, 134? Não, não perdeu. Então, para mim, isso daqui, no momento, eu não vou dizer que está invalidado, mas eu vou apagar. Então, eu não vou levar tanto em conta assim. O que é que eu vou levar em conta aqui, cara, do que ele fez? Eu vou levar em conta, por exemplo, eu vou até apagar esse padrão diamante, porque daqui o que vai me importar? Vai me importar que a gente fez uma movimentação em V aqui, e uma movimentação em V é muito importante, ó, como você vê, uma movimentação em V isso aqui, isso é muito importante porque é manipulação pura do mercado. E uma manipulação pura do mercado, você leva em conta o quê? O ponto máximo para o menor ponto. Como que ele rompeu foi o ponto máximo, você puxa para cá assim. E voilá, primeiro alvo 1.2, 35.279, depois 35.886 e a gente ainda teria alvo para 36.100. Vai pegar lá? Não sei, eu até acredito que vá, mas né, tá complicado. Outra forma de operar isso aqui, talvez até mais segura, né? Provavelmente mais segura. Vamos jogar essa para cá. Que assim. Beleza, outra forma de operar isso aqui. Caixa de gain. Pega esse candle aqui, que é um candle com muito volume, eu vou dar um zoom para você. Esse candle, que é um candle com muito volume, eu vou usar ele para definir como um canal de referência, tá? Isso aqui é uma prática minha. Nem o Marcelo Ferreira faz dessa forma, uma coisa que eu concluí que era o melhor modo de você usar FiMate. Tá? Se você quiser usar pelo modo dele, fique à vontade, tá? Eu prefiro assim. Então, ó como é que ele rompe claramente esse canal de referência, o canal de zona neutra em 35.300 dólares, né? E vem buscar justamente o que? 35.749. Se você fez day trade surfando isso daqui, você lucrou 1,2%, pouco importando o que Fed Boy diz ou deixa de dizer. Então, cara, a gente tem que ficar atento à macroeconomia porque tem muita coisa que o gráfico não precifica. Porém, uma coisa que você tem que entender é o seguinte, a grande maioria das coisas, o gráfico simplesmente mostra o quê? Instituições fazendo movimentações e você quer ficar do lado delas, não do lado das sardinhas. Então você é uma sardinha também, porque você é um pequeno investidor. Porém, se você vê que o mar, o oceano, está fazendo movimentações que indicam que ali vem baleia, você foge do caminho delas, que ela vai traçar vocês, e você tenta contornar e vai atrás delas, cara. É mais ou menos isso que a gente faz se a gente é trader, entendeu? Então, a partir do momento que eu vejo que aqui deixou um volume gigantesco e um candle, praticamente um candle martelo com muito volume, há uma probabilidade gigantesca de a gente reverter isso daqui. E a reversão aconteceria quando? Quando conseguisse romper 35.300, que é um canal de zona neutra, tá bom? Que foi o que aconteceu. Ou então, se você quiser ser mais conservador, né? Nesse caso seria mais conservador usando o Fibonacci, você traça uma retração de Fibonacci, expansiona essa retração, entendeu? E o alvo estaria, os alvos, né, os 3 alvos estariam aqui. Beleza? E agora, o que o mercado está fazendo? Simplesmente isso daqui. Deixou um padrão estrela cadente, que é um padrão de reversão de baixa, no topo, com muito volume, e eu concluo que se a gente perder, mas ó, fechar candle, é perder de fechar candle abaixo de 35.200, a tendência é ver o mercado para baixo, tá bom? Porém, eu me recuso a vender nesse momento, por quê?
Porque, cara, já tem um bom tempo que o mercado está surfando uma tendência de alta muito bem definida. E o detalhe, tem médias móveis para tudo que é canto aqui para segurar o preço. Eu me sentiria muito mais seguro shortar 34.900, por exemplo. Vender 34.900 para quem sabe recomprar lá nos fundos em 34.500, 34.600. Dando exemplo aqui, tá bom? Então é isso. Fechou, pessoal? Operem o gráfico, cara. Operem gráfico. Usem indicadores para ter noção do que está acontecendo e por aí vai. Ó, aqui o que aconteceu. A gente até acreditou que viesse romper para cima o petróleo, tá? Futuros do petróleo. Porque o que a gente está vendo aqui é o seguinte. A gente está vendo uma cunha de alta, só que essa cunha rompeu para baixo. O que a gente vai fazer? Desconsiderar a cunha. Simples assim. A cunha já era. E o que ele fez? Basicamente o que eu disse que era possivelmente que ele faria nessa hipótese aqui. Ó. Ele segurou aqui e veio buscar onde? Justamente 1.6. Por quê? Porque ele perdeu este fundo aqui. Tá vendo? Então tracei uma retração de Fibo espelhada neste pullback que ele fez aqui. E com base nisso eu concluí que ele poderia vir para cá. E ele veio para cá, pegou o alvo e ponto. Entendeu? A tendência agora é que ele suba um pouco, nem que seja para fazer um pullback. Então ponto, cara. Ponto. Eu não fiquei acompanhando que está no Irã, que aqui não está. Ah, mas você desenhou aquela figura que disse que iria para cima. Disse que iria. Mas para ir para cima tem que romper a LTB. Romper a LTB? Não. Então não vai para cima. Lembra, figura gráfica tem que ter confirmação de rompimento, coisa que não teve. Então não vai para cima. O Dix não fez muita coisa, né, de diferente. Pegou lá o nosso alvo e agora está subindo. Acredito que não vai subir por muito tempo. Passar meio rápido com vocês aqui, tá, galera? Porque nos tempos gráficos maiores pouca coisa mudou, tá? O Bitcoin no gráfico diário, cara. Ó, eu entendo da seguinte forma. Nós precisamos romper o quê? Com força, 35.300, fechar candle acima de 35.300. Para garantir uma retomada de alta, é romper 36 mil. Com força, romper isso aqui, eu acredito que ele busca pelo menos esse topo aqui em 37.500, tá? Enquanto ele não fizer coisa desse tipo, desencana. E outra coisa, temos uma divergência bearish no gráfico, tá? Entre price action e índice de força relativa. Ah, Daniel, então quer dizer que é para vender, porque tá aqui assim. Não, não quer dizer que é para vender. Quer dizer que tá arriscado comprar. Só isso. Só isso, tá? Não é para vender. Não é indicativo de short. Isso é indicativo de, ó, não compre. Tá? Não compre. É isso aí. Pode ser indicativo de realização de lucro. Realização de lucro é diferente de você vender. Vender ou operar short. Realização de lucro é outra parada. Então, se você usa índice de força relativa para fazer compras, uma compra assim, hold, por assim dizer, para fazer compras aqui, holdar, quando vem aqui e fica abaixo de 30 pontos e realiza lucro acima de 70, a tendência é que dê certo essa estratégia, tá bom? Tendência que dê certo, sim, senhor. Tanto que aqui terá dado certo, tá bom? Mas quer dizer que é para você sair por aí shortando o Bitcoin? Não, de forma alguma. Sem novidades no front aqui, o gráfico de 4 horas rompeu para cima, definitivamente, né? Vem respeitando o LTA, rompeu para cima o nosso triângulo de alta, porém define já muito bem definida, diga-se de passagem, esta região aqui que pode resultar em topo duplo. Pegou o alvo 1 de novo, 1.2, não conseguiu passar. Então aqui temos uma região de resistência na qual o gráfico tende a segurar o preço. Tá? Fica difícil para o preço subir. A gente vai ter que fazer uma correção, buscar mais força compradora para romper isso aqui. Quem sabe lá testar 36.800. Por enquanto é cedo. Por enquanto é cedo para dizer que isso vai acontecer. Tá bom? E o gráfico de uma hora basicamente fez o que a gente comentou ontem, né? Olha, ele fica, muito provavelmente passaria o dia lateralizando entre EMA de 200 períodos e triplo EMA de 610 períodos. Foi o que aconteceu, bateu aqui, subiu, bateu aqui, subiu, bateu aqui, subiu.
Veio aqui, nem chegou perto da Tripoema de 610. Eu ainda acredito que ele venha testar essa Tripoema cedo ou tarde, entendeu? Precisei ficar sabendo que um Fed Boy falou que vai subir taxa de juros, muito provavelmente, que o outro desmentiu totalmente. Não, cara. Eu simplesmente acompanhei o gráfico e vi esses dois indicadores que, ó, desde o início da semana eu tive esse insight que muito provavelmente ele vai ficar lateralizando entre essa faixa de preços. E que se duvida que eu tô falando, basta assistir os vídeos. No caso foi o vídeo de ontem só, que eu gravei só o de ontem falando isso. Tá lá. Para você ver à vontade, para você poder chegar à sua própria conclusão, tá bom? Sentimento do mercado, cara, tá excelente sentimento do mercado. Por quê? Porque o mercado, cara, deu um pump com o long short ratio caindo, com sardinha tentando adivinhar topo a todo custo. Sardinha tentando adivinhar topo que nem louca. E isso daí faz o quê? Com que o mercado normalmente passe de mão de quem não tem paciência, que são sardinhas, para quem tem paciência, que são as baleias. Então, os pequenos investidores estão dando dinheiro de mão beijada para os grandes investidores fazendo isso daí. Tá? E a gente quer operar do lado dos grandes investidores, claro. Entendeu? Então, se tem sardinha jogando dinheiro para cima, achando que vai cair, a maior probabilidade é que suba. Tá? No mais, Open Interest, ó, ele deu esse pump aqui e no que deu o pump ele já ficou vermelho, né? O candle aqui já ficou vermelho, ou seja, a gente ficou, opa, pode ser que tenha novidades por aí, tá? E não deu outro, ele já começou a cair. Só que veja que ele cai, cara, e o Open Interest meio que cai junto. O Open Interest não está subindo com essa queda. Ou seja, as instituições já estão interessadas na queda do Bitcoin. As instituições já sacaram que o Bitcoin ele está em uma tendência de primeiro plano de alta e dificilmente isso vai ser revertido da noite para o dia, né? Então eles ainda querem surfar um pouco mais essa alta aí. Estou falando que é momento de compra? De forma alguma. De forma alguma. Se você não comprou lá atrás, não compra agora. Não compra agora. A não ser que vá para day trade, aí tudo bem. Mas visando o prazo maior, não. Na hora de compra, não. Tá bom? No mais, ultimamente a gente liquidou muito mais short do que long, o que indica que o mercado tende a subir. E o funding rate, por mais que esteja ficando mais caro você operar long, não está tão caro assim, porque está uma taxa de 0,015%. Não é uma taxa altíssima, é uma taxa até que aceitável. Cara, order book, Bitcoin, temos uma primeira resistência relativamente alta em 36.390 e depois a gente vai ter aí um suporte interessante em 34.210. Talvez seja interessante, se você ainda está comprado, jogar até o stop lá para 33.900, 33.800 e por aí vai, tá bom? Porque se ele perder 33.900, ele vai ter caminho livre para cair até, pelo menos, sendo otimista, 33.555. Ou seja, uma dessas você venderia aqui para recomprar aqui coisa de 1% mais barato, você acaba fazendo até algo um pouco mais interessante. Comprando aí Bitcoin 1% mais barato que você vendeu, pode-se dizer que é uma espécie de lucro isso daí. Tá bom? Você vai ter mais Bitcoin com menos, precisando de menos dinheiro para isso. Não é uma má ideia, né? Não é uma ideia. Fear and Greed. Segue na ganância, porém menor que ontem, o que é bom. É bom que o ponteiro da ganância vá recuando cada vez mais, para quando ele for dar um pump, poder dar um pump numa boa e ter espaço suficiente para vir aqui na extrema ganância. Chegou na extrema ganância, perigo. Perigo, cara. Perigo, porque a extrema ganância é a tendência que o mercado reverta. Tá? É na hora que a sardinha está comprando, começar a comprar o rodo Bitcoin, que é aí que você vai vender. Tá? Ethereum rompeu aqui uma resistência não é resistência, né? O topo anterior que ele fez, e por Fibonacci temos alvos em 1945. Eu acredito que Ethereum vem pelo menos pegar o primeiro alvo em 1945, no mínimo, tá? Galera, é isso, tá? Por esse vídeo é isso. Gravei tarde pra caramba, o vídeo ainda ficou longo, mas eu falei um monte de coisa que tinha que ser falada. Lembre sempre, cara, opere gráfico, opere mesmo indicador que seja, opera gráfico, indicador, sentimento, tá? Baseie-se nisso e use notícias da macroeconomia, opiniões do Jeremy Powell, o que quer que seja, tá? Use isso daí para corroborar com a sua tese envolvendo o gráfico,
beleza? Se corroborar, beleza. Se o gráfico estiver dizendo, ó, o mercado vai subir. Ah, meu Jeremy Powell falou que vai subir taxa de juros. Cara, continue acreditando que o mercado vai subir. Ah, e se fizer o contrário? Se fizer o contrário, você vai ser estopado e aí você consegue inverter a mão. Tá bom? Por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Fui.